Bem, pessoal, dando continuidade então à nossa aula de marketing, nós vamos dar uma repassada rapidinho no que nós falamos na aula anterior. Na aula anterior nós dedicamos aí um pouco do tempo para poder fazer uma retrospectiva de como foi a evolução histórica do processo de comercialização. Então a gente viu que há muito tempo atrás as trocas eram realizadas basicamente em termos de produtos, então trocavam-se aí uns produtos pelos outros, no que a gente conhecia como escambo. Depois, com o passar do tempo, as pessoas viram que aquilo não satisfazia suas necessidades, então elas estavam buscando diversidade e aí elas passaram a comercializar os seus excedentes, fazendo trocas mais significativas. Aí essas trocas envolviam basicamente produtos que vinham de outras regiões geográficas, e como isso começou a aumentar o processo de comercialização entre as sociedades, entre as pessoas, e que com o passar do tempo aí, né, veio a questão da Revolução Industrial, uma oferta maior de bens, uma oferta maior de produtos, e com isso nós culminamos aí, né, no comércio como nós temos hoje. E isso é importante para posicionar o marketing, que ali na década de 50 mais ou menos, devido ao aumento do consumo, os clientes ficaram mais exigentes, como nós vimos na aula anterior, e então as empresas tiveram que demandar um pouco mais de esforço para poder cativar, para poder conquistar esse cliente que tinha um poder aquisitivo, mas também, por outro lado, tinha uma grande oferta de produto no mercado. E aí é que entra então o marketing, lá nos seus primórdios, e hoje nós temos os conceitos de marketing bem mais evoluídos. E a gente pode, então, disso, né, depender o seguinte, que o marketing, ele vem, então, de uma palavra derivada de marketing, né, uma palavra inglesa, que significa mercado. Então, marketing, né, sempre quando a gente coloca o ing, dá um sentido ali de ação. E no caso do marketing seria a ação voltada para o mercado. Então, é uma disciplina, enquanto teoria, que na prática, né, nos ensina que as empresas devem desenvolver ações que sejam voltadas para o mercado em que elas estão atuando. Então, a empresa que pratica o marketing tem o mercado como a razão e o foco de suas ações. Então, vocês, no ambiente de negócio de vocês, a empresa de vocês está situado em um determinado mercado, seja ele o mercado imobiliário, seja ele o mercado de vestuário, seja ele o mercado financeiro, e a sua empresa tem que desenvolver ações, visando a quê? Criar produtos, estimular o consumo desses produtos, fazer a comercialização, fazer a entrega. Lembra disso? Que nós vimos, o marketing ele vai criar valor, ele vai entregar o valor gerado para os seus consumidores. Isso nós vimos também nas aulas anteriores. Então aqui nós temos algumas definições, apesar de que não existe uma única definição para o marketing. Então, a gente pode trazer aí alguns conceitos que, na verdade, eles vão se reforçar e se complementar, né? São diferentes visões, mas com certeza nenhuma delas vai ser antagônica, porque o conceito é sempre o mesmo, ele sempre vai convergir para o mesmo ponto. E aqui o primeiro que a gente traz é que o marketing é o processo de olhar para o cliente. A gente falou na aula passada, né, que marketing é ouvir o cliente. Então, é nesse sentido de você perceber o cliente, de você entender o cliente, compreender o que ele necessita e o que ele deseja, processar essa informação internamente, ou seja, você vai buscar isso lá no mercado consumidor, vai trazer para a sua empresa, vai pensar sobre essa necessidade e, principalmente, maneiras de você produzir algo que atenda essa necessidade e informar e devolver para o mercado uma solução para esse problema. Nós também falamos nisso na aula passada. Todo consumidor ele tem uma dor, todo consumidor ele tem uma necessidade, então essa necessidade ela tem que ser atendida, a dor ela tem que ser solucionada. Então você,
como profissional de marketing, ao propor um produto, ao propor um serviço, você está propondo uma solução. Ou seja, você deve gerar uma oferta que seja atrativa, que realmente capte a atenção, que gere o interesse do consumidor e possibilite uma troca efetiva. O que é essa troca? É você dar o seu produto, dar o seu serviço e receber em troca uma compensação por isso. Do ponto de vista econômico, isso é muito importante para gerar a sustentabilidade financeira da sua empresa. E nós vamos falar um pouco mais sobre trocas, um pouquinho mais para frente na nossa disciplina. E aqui nós temos uma outra definição, que é da American Marketing Association, a Associação Americana de Marketing, e ela é muito significativa, pois podemos dizer que o marketing, como nós o temos hoje, nasceu nos Estados Unidos. E nessa definição, ela traz que o marketing é a atividade, é o conjunto de instituições e de processos que visam criar, comunicar, entregar e trocar ofertas que tenham valor para os clientes, para os parceiros e a sociedade em geral. E aqui é interessante a gente notar que o valor não é apenas para os clientes, pois, como nós vimos agora há pouco, em um processo de troca, a troca ela tem que ser significativa para ambas as partes. Ela tem que satisfazer, sim, a necessidade dos seus clientes, mas também tem que satisfazer os interesses, as necessidades de lucratividade, de rentabilidade, de sustentabilidade das empresas também ao longo do tempo. E aqui nós temos a definição do Philip Kotler. Quem não conhece, esse é considerado o pai do marketing moderno. E o Philip Kotler, ele diz o seguinte, que o marketing é, então, um processo social, ou seja, que envolve pessoas, por meio do qual essas pessoas e grupos de pessoas obtêm aquilo de que necessitam e o que desejam, com a criação, oferta e livre negociação de produtos e serviços de valor uns com os outros. Claro que isso vale muito para sociedades capitalistas, né? Não para as sociedades socialistas, quando a gente ouve palavras como livre negociação, né? Mas, deixando as questões ideológicas de lado, o marketing é justamente isso, é um processo pelo qual a empresa vai produzir algo de valor para o mercado. E esse mercado, e aqui é interessante a parte da livre negociação, o mercado ele tem o poder da escolha. Por isso que é muito importante nos mercados livres a questão da concorrência, do ponto de vista do cliente, pois a partir do momento que você tem muita concorrência, você tem muita oferta, então você tem mais liberdade de escolha. Produtos, você pode escolher produtos ou serviços que melhor atendam às suas necessidades. Então, a gente pode dizer que o objetivo do marketing é, basicamente, satisfazer as necessidades dos clientes, porém de forma rentável para a empresa. Então tem que ter essa troca, mas como nós dissemos, uma troca significativa, uma troca relevante de valor para ambos os lados. E aqui a gente pode dizer que para fazer isso, ou para atingir esse objetivo, a empresa basicamente tem que trabalhar em duas frentes. Ela tem que, por um lado, atrair novos clientes. O cliente, quando ele é novo, você vai ter um dispêndio maior de tempo, porque você tem que prometer para ele, você tem que trazê-lo com a promessa de um valor superior ao da concorrência. Nós acabamos de falar agora. Você vai ter no mercado outras pessoas também prometendo essa entrega de valor, mas a sua tem que ser superior. Se a sua não é superior, pelo menos do ponto de vista do cliente, ou pelo menos se você não conseguir convencê-lo, mesmo sem ele ter ainda experimentado, você não vai conseguir, de repente, trazer esse cliente para a sua base. E a outra parte é a questão de manter os clientes atuais. Não basta você atrair esse novo cliente, você vai ter que arrumar estratégias, achar alguma forma de fazer com que esse cliente ele continue comprando de você ao longo do tempo. Também nós vamos falar um pouquinho para frente sobre a questão de fidelidade, sobre a questão de lealdade, mas não de qualquer forma. Você tem que mantê-lo porque você é bom, porque você continua entregando aquele mesmo valor superior que você utilizou para atraí-lo. Então, a satisfação do cliente ele tem que ser sempre uma constante dentro da sua empresa. E as empresas vêm investindo muito
hoje em dia, né? Existem aí um conceito, né? Existem empresas empregando um novo conceito que é o de Customer Success, ou seja, sucesso do cliente, onde a empresa se esforça para que o cliente obtenha o sucesso, para que o cliente ele consiga, através do consumo do produto ou da utilização do serviço, atinja as suas necessidades. Também vamos falar sobre isso um pouco mais para frente na disciplina. Então, aqui, quando a gente fala que as empresas devem fazer, as organizações devem fazer, não quer dizer que o marketing vai servir apenas para empresas com fins lucrativos, né? Empresas, indústrias, comércios, etc. e tal. Não. Todos devem entender a quem se atende e oferecer o que é mais adequado para cada situação, independente do ramo em que atue. Então, na verdade, não são apenas empresas com fins lucrativos. Então, nós temos aí no marketing religioso igrejas evangélicas, a Igreja Católica, uma série de religiões tentando atrair não consumidores, mas seguidores, fiéis, mas que se utilizam do marketing para isso. Você tem um marketing social, utilizado principalmente por organizações não governamentais, as ONGs, que também vão fazer aí, né, a divulgação das suas ações sociais. O marketing empresarial, que é aquele que nós vamos estudar realmente, né, que nós vamos colocar foco, porque é o que o nosso curso prega, né, a questão da utilização do marketing para a venda de produtos e serviços. Mas nós temos, por exemplo, o marketing político, é só ver aí na época de eleição, ou não necessariamente nessa época, muitos políticos fazendo o seu marketing, divulgando as suas ações, divulgando, né, os seus esforços para atender uma determinada comunidade. Nós temos o marketing esportivo também. Hoje, mesmo no Brasil, os clubes não sendo empresas, como nós temos algumas no mercado europeu, por exemplo, ou no mercado americano, os clubes também com essa finalidade de atrair e de conquistar sócios torcedores, também se utilizam do marketing para essa finalidade. E por fim, nós temos aquele marketing que muitas vezes nós mesmos utilizamos dentro da nossa individualidade, na nossa carreira, que é o marketing pessoal. É você se vender como um produto, é você se vendendo como um possível prestador de serviço, mas muito associado ali o produto e serviço à sua imagem pessoal. Então, nós temos também aí a questão do marketing aplicado também às nossas atividades do dia a dia. Então, como eu disse para vocês, o marketing depende do tipo de organização. Então, qualquer organização ele pode utilizar do marketing como uma ferramenta de atração, de retenção dos clientes ao longo do tempo. E o marketing, a gente tem que entender que ele é uma função dentro da empresa, ele é um departamento, mas que ele não trabalha sozinho. O que eu quero dizer com isso? Existe uma interatividade do marketing com outras áreas da empresa, uma vez que ele sozinho ele não vai conseguir produzir uma oferta para o seu público consumidor. Para você oferecer um produto ou serviço, você, como gestor de marketing, deve discutir com outras áreas. Dependendo, claro, do porte da sua empresa, você vai ter áreas diferentes, você vai ter uma diversidade maior de áreas, uma diversidade menor. Se você é uma pequena empresa, realmente o marketing ali, ele nem vai atuar como um departamento. Geralmente a pessoa mesmo, o empreendedor, ele vai cuidar de fazer o marketing. Mas numa empresa maior não, numa multinacional, por exemplo, você já tem uma estruturação melhor, você tem um departamento de pesquisa e desenvolvimento, né, o P&D, onde vai auxiliar o marketing no desenvolvimento de produtos, você tem o departamento de compras, que é o responsável por fazer a aquisição, geralmente das matérias-primas necessárias para a produção de um determinado produto, a produção em si, que vai realmente transformar essas matérias-primas compradas em um produto acabado, e esse produto ele tem que atender a determinados critérios de qualidade, porque
porque se esses critérios não forem atendidos, você de repente não vai gerar a satisfação, né, no seu consumidor. Você tem o financeiro, que é um departamento muito importante, porque do ponto de vista de recursos, é ele que libera a verba, é ele que vai liberar o recurso financeiro para você fazer pesquisas de marketing, para você cuidar do desenvolvimento do seu produto, né, para você lançar campanhas de divulgação do seu produto. Você tem a logística, que é uma área também que vocês vão estudar dentro do curso de vocês, que vai cuidar de fazer a distribuição ali dentro dos 4 P's do marketing. Nós temos produto, preço, promoção e a praça. A praça é quais os mercados, geograficamente falando, que você vai atender. Então, a logística é que vai cuidar da entrega física do produto. E também outros departamentos, como, por exemplo, gestão de pessoas, que vai cuidar aí da contratação de profissionais competentes para poder fazer a criação de produtos, pesquisas de mercados, desenvolvimento e assim por diante. Então, cada uma desses departamentos vão contribuir de uma forma ou de outra para que você consiga atingir o seu objetivo. Então, é importante que você tenha essa visão sistêmica. Se lembrem lá da disciplina de Teoria Geral da Administração, ou Teoria das Organizações, onde nós vimos a questão da visão sistêmica. Um sistema é um conjunto de partes que trabalham em conjunto para se atender a um determinado objetivo. E aqui nós temos justamente essa visão. Olha só, quantas partes tem o nosso sistema? Nós não somos uma ilha, nós não somos, como marketing, um departamento isolado. Nós estamos interagindo com outros departamentos. A produção não trabalha sozinha sem o marketing. O financeiro não trabalha sozinho sem o marketing e vice-versa. A logística é um fornecedor, é um prestador de serviço do marketing. Então, todos esses departamentos têm que trabalhar em conjunto, visando atingir o objetivo maior, que é o objetivo da empresa, em busca, né, de venda de produtos, em busca de rentabilidade, em busca de lucratividade, sempre pensando em atender o seu consumidor, sempre pensando em atender às necessidades dos seus clientes. E por falar em necessidade, vamos falar agora sobre a diferença entre necessidade e desejo. Para o marketing, há uma clara diferença entre esses dois termos. Se a gente for analisar, nós podemos interpretar da seguinte maneira. A necessidade nós podemos colocar como sendo algo inato do ser humano, ou seja, a pessoa já nasce com isso. Todas as pessoas têm algum tipo de necessidade e essas necessidades vão variar de momento para momento. E com isso aí nós vamos também voltar lá na teoria geral da administração, na parte da teoria ali das relações humanas, onde nós estudamos as necessidades de Maslow, né? Onde nós vimos ali a pirâmide da necessidade de Maslow, que diz que o ser humano tem necessidades fisiológicas, comer, dormir, né? Nós temos necessidades de segurança, que seria, por exemplo, ter emprego, ter a nossa casa, proteger a nossa família. Nós temos depois necessidades de pertencimento, que são ali as necessidades sociais, onde nós queremos fazer parte da comunidade, fazer parte de um grupo, ser amado. Nós temos as necessidades de autoestima, que é ser reconhecido, ser valorizado, e até chegar na autorrealização, que está lá na ponta da pirâmide, onde nós queremos nos sentir realizados, ter um curso superior, ter uma independência financeira, viajar para os locais paradisíacos dos nossos sonhos. Todas essas são necessidades que estão conosco. E com isso nós temos o quê? A questão do desejo. A questão do desejo remete mais à maneira, à forma como cada pessoa vai satisfazer as necessidades. Então eu posso ter uma necessidade, uma pessoa da minha família pode ter a mesma necessidade, porém, nós temos desejos diferentes que vão satisfazer a essa necessidade. Ou seja, o desejo está muito ligado à cultura em que o indivíduo foi criado, que ele está inserido, à sua personalidade. Então, por exemplo, eu posso
ter a necessidade de me alimentar. Mas eu sou da geração fast food. Então eu quero sanduíche, eu quero pizza e assim por diante. Uma outra pessoa, ela também vai ter a necessidade de se alimentar, mas ela já está numa outra etapa da vida dela, de repente uma etapa mais saudável, uma etapa onde ela está cuidando melhor da saúde, ou até mesmo por predileção de gosto. E essa pessoa ela vai querer frutas, verduras, né? Uma coisa mais aí natureba. Então, veja só, aqui nós temos a mesma necessidade, que se a gente for analisar, ela está aqui na necessidade fisiológica, que é a necessidade da alimentação. Nós temos que manter o nosso corpo, nós temos que dar ao nosso corpo energia. Só que cada pessoa está buscando isso de uma maneira diferente. Então, é nesse ponto que as empresas trabalham. A empresa ela não consegue criar a necessidade, mas ela consegue estimular o desejo. Então, olha só, o marketing não cria necessidade, porque a necessidade ela já está conosco. Mas o marketing, através da criação de produtos, através da criação de serviços, ela vai estimular para que você supra uma determinada necessidade com aquele produto ou serviço. É só você chegar numa praça de alimentação de um shopping, por exemplo. Você chega lá, meio-dia, morrendo de fome, aí você analisa os letreiros, os luminosos, o esforço dos vendedores em chamar a sua atenção, em criar ali um ambiente agradável, mensagens visuais para que você compre o produto dele e não o produto do concorrente. Então você pode ter, por exemplo, no mesmo ambiente, alguém querendo te vender pizza, alguém querendo te vender comida árabe, alguém querendo te vender comida, né, mineira, no estilo mineiro. Você pode ter outras pessoas querendo te vender hambúrguer. Então, batata frita, né? O que nós temos ali é uma diversidade de estímulos para gerar em você o desejo. E o desejo que irá alimentar, nesse caso especificamente falando do shopping, né, a sua necessidade de reposição de energia. Então, nesse caso aí, o marketing ele vai atuar na criação, na promoção do produto ou do serviço para atender aos seus anseios. E para isso, o marketing, então, ele vai o quê? Ele vai comunicar-se com o mercado. Então, não basta apenas que a empresa escute o cliente. Não basta apenas que ela desenvolva internamente uma solução para satisfazer a necessidade ou desejo. Se ela não se comunica com o cliente, ou seja, se o mercado ele não sabe que aquele produto existe, não tem sentido. Então imagina, você vai lá, ouve o cliente, sabe o que ele precisa, desenvolve algo, mas você não fala para ele que você tem. Então, neste caso, a comunicação com o mercado via propaganda, por isso que há muita confusão às vezes de marketing com propaganda. O pessoal acha que marketing é simplesmente fazer uma propaganda e na verdade não é. Mas a propaganda é uma parte fundamental. Então você tem que criar o produto, você tem que criar o serviço, você tem que dizer para as pessoas que aquele produto ele está disponível. Então, muitas vezes as pessoas pensam que o marketing é só sinônimo de propaganda, mas não imagina que isso começa bem antes, né? Desde a identificação da necessidade do cliente. Então, sem essa comunicação com o mercado, dificilmente os clientes vão saber que você tem um produto, que aquele produto traz algum tipo de benefício. Então, o consumidor, ele pode não tomar conhecimento sobre o seu produto. Então, ele tem que ser informado, principalmente nos dias de hoje, as empresas estão trabalhando muito na questão da educação do consumidor. Muitas empresas, principalmente com o advento aí das mídias sociais, criam blogs, criam vídeos no YouTube para ensinar para o cliente, olha, está aqui o meu produto, é assim que você usa, são esses os benefícios. Então, todo o esforço de comunicação com o mercado é essencial para que o
consumidor saiba que você existe, saiba que você tem um produto que vai agregar valor na vida dele. Então, a comunicação ela tem que ser adequada ao público. Então você tem, por exemplo, um produto que é mais voltado para um público jovem. Então você vai usar mídias sociais, que geralmente é o canal de comunicação ali dos jovens. Mas se de repente o seu produto é um produto mais voltado para empresas, você não vai de repente se esforçar em mídias sociais. De repente você vai buscar uma comunicação mais direta com essas empresas, né? Num business to business, por exemplo. Então você tem que adequar. Você tem que identificar também as características do seu público consumidor e estabelecer uma estratégia de comunicação usando a linguagem adequada, formal ou informal, vídeos ou então, de repente, campanhas em rádio, campanhas na TV, desde que você cumpra com o seu objetivo, que é atingir o seu público consumidor. E notem que a gente vem falando muito, olha, criar o produto ou serviço. Então vamos entrar agora numa clara definição do que é um produto ou um serviço. Então, conforme nós vimos ali nos conceitos de marketing, né, a empresa, o que ela vai fazer? Ela vai captar determinadas informações, vai entender o que o mercado precisa, transformar essa ideia em uma solução para o seu cliente, para o seu público consumidor e voltar ao mercado para dizer, olha, está aqui, eu tenho isso que vai atender a sua satisfação. Então ela vai procurar satisfazer o seu cliente dessa maneira, através da oferta de um produto, de um serviço ou de repente da combinação de ambos. Muitas empresas aí vendem não só o produto, ela vende o carro, mas vende a manutenção também. Você, por exemplo, compra um notebook, mas você pode ter ali uma garantia estendida, que na verdade também é um serviço. Então, olha só, você pode vender algo físico ou você pode vender algo intangível. E o que é o físico? O físico é o produto. Sempre que você vê, olha aqui, uma máquina fotográfica, uma camiseta, um notebook, um vestido, uma bolsa, um celular, uma gravata, todos são itens físicos, eles são tangíveis, ou seja, são coisas materiais. Então, tangível, material, intangível, imaterial. Então, tudo que for físico, tangível, como um livro, computador, automóvel, quadro, caracteriza-se como produto. Agora, se é algo intangível, ou seja, é uma ação desempenhada por uma outra pessoa, por exemplo, você está oferecendo uma refeição no restaurante. A refeição é um item físico, mas o ambiente, o atendimento já são coisas intangíveis. Você vai num restaurante chique, por exemplo, ali eles têm um serviço de manobrista. É algo que você está agregando ao seu produto físico. Então perceberam aí a diferença? Se você vai ao médico, o médico ele vai te prestar um serviço. Se você vai, por exemplo, fazer um tratamento dentário, você também está comprando um serviço. Então, como que você supre a necessidade do seu cliente? Ofertando um produto, ofertando um serviço ou ofertando um pacote, que seria então o conjunto de produto mais o serviço. E aqui a gente sempre tem que estar tomando cuidado de realmente oferecer a solução de um problema. Independente se é um produto, independente se é um serviço, mas você não pode cair no que em marketing nós chamamos de miopia em marketing. O que é a miopia? É você ofertar a solução errada para o seu problema. Esse termo ele veio de um pesquisador americano chamado Theodore Levitt, que ele, por volta de 1975, escreveu um artigo clássico na Harvard Business, onde ele falava que muitas empresas não sabem identificar o que é realmente o problema do seu consumidor. E ele cita como caso, um dos casos que ele cita, foram as indústrias ferroviárias, ou a indústria ferroviária americana, que pensava que a solução do problema eram os seus trens, eram as suas linhas férreas, quando, na verdade, o problema do cliente era locomoção.
Então, na verdade, independente do que era ofertado, o que o cliente tinha como necessidade era se locomover. E eles achavam que o cliente estava interessado era no produto e não na solução. E aí o que acontece? Eles não modernizam, eles não investem em infraestrutura, em melhoria do serviço, e com a melhoria ou a facilidade em se adquirir carros, a população troca os trens pelos carros. Ou seja, o problema não era trens. As empresas não podiam focar no produto, elas tinham que focar no problema. Ao focar no problema, elas encontrariam a melhor solução. Então, por exemplo, se o seu problema é locomoção, você pode resolver esse problema usando um trem, usando um carro, usando um avião, usando um barco, usando uma bicicleta, usando uma moto. Então, por isso que é importante você focar na necessidade e para daí em diante você encontrar a solução. Então, não basta simplesmente ter o produto ou serviço. Daqui a pouco, de repente, o seu produto ou seu serviço está obsoleto, porque a necessidade do cliente muda. E ao mudar a necessidade do cliente, de repente, você vai ter que rever o seu produto. É só você ver, antigamente nós tínhamos, por exemplo, o videocassete, mas a necessidade do cliente foi aumentando, porque ela queria não só assistir um filme, mas ele queria comodidade. E aí, como nós vimos na aula passada, surgem, por exemplo, os serviços sob demanda, que vão atender a necessidade do cliente de uma maneira muito melhor, muito mais cômoda, como é o caso da Netflix, por exemplo, que a pessoa não tem que sair de casa, não tem que ir numa videolocadora, não tem que se preocupar em dar manutenção no aparelho de videocassete, né, nem no aparelho aí de DVD e assim por diante. Então, olha só como que uma mudança de necessidade afeta completamente uma indústria, um produto ou um serviço, de repente tornando esse produto ou esse serviço obsoleto. Então, é preciso compreender realmente que o produto ou o serviço, ou a combinação dos dois, é a solução de um problema. E é fator que minimizará um estado de necessidade. Então, aqui a mensagem é: não foque no produto, foque na solução de um problema. Hoje você pode até oferecer um produto, mas amanhã esse produto ele pode estar obsoleto devido às mudanças que ocorrem no ambiente de marketing. E se você sabe identificar isso corretamente, aumentam as chances de você estar estabelecendo trocas com o seu mercado consumidor. Então, como é que funciona esse processo de trocas? É mais ou menos o seguinte, olha, o cliente vem, expõe a sua necessidade, lembra na aula passada nós falamos muito sobre a importância de ouvir o cliente. Então, o cliente expõe a sua necessidade, a empresa se abastece dessa informação, ou ela pega essa informação, produz uma solução para o cliente. O cliente, então, ele vai receber essa solução, espera-se que essa solução satisfaça a sua necessidade ou o seu desejo, e em troca ele vai oferecer valores que paguem a oferta da empresa. E de quebra, ainda fornecem à empresa informações sobre a sua satisfação ou novas necessidades ou desejos. Então, funciona mais ou menos o seguinte, olha, você entrega algo de valor para o seu cliente e ele vai te recompensar financeiramente por isso. Mas o ponto que muitas empresas pecam é não aproveitar também o feedback do cliente. Muitas pessoas acham que, eu fiz a venda, ok. Mas vem cá, você procurou entender o cliente? Se aquele produto realmente satisfez a necessidade, se atendeu o interesse dele, se foi útil, se resolveu o problema dele. Lembra do conceito de Customer Success que nós falamos agora há pouco? Então, o cliente atingiu o sucesso, ele obteve aquilo que ele realmente esperava, aquilo ajudou ele a resolver o problema. Então, essa questão da troca é muito importante nesse ponto. Você não deve focar apenas na questão financeira, não porque ela não seja importante. É porque muitas vezes um feedback positivo e até mesmo negativo é essencial para você estar melhorando, para você estar revisando o seu produto ou serviço.
Então, quando o cliente tem uma necessidade ou deseja um determinado produto ou serviço, ele está interessado e ele tem poder aquisitivo para isso, nós dizemos que ele é uma demanda potencial. Por que potencial? Porque ela ainda não se concretizou. Então, quando você está aí na pré-venda, quando você ainda está namorando o cliente, você sempre vai buscar aqueles clientes que querem o seu produto. Mas vem cá, ele quer, mas ele tem condições de pagar pelo seu produto? E aqui a gente tem que deixar bem claro, você não vai ser uma Coca-Cola da vida. A sua empresa muitas vezes não vai ser uma Coca-Cola. O que eu quero dizer com isso? Muito dificilmente o seu produto vai atender a todo mundo. Muito dificilmente você vai ter como público-alvo toda a população planetária. Não, você muitas vezes vai focar em um determinado público consumidor. Um determinado público que pode ser um público jovem, mas de repente você não vai atender um público adulto ou um público, né, da terceira idade. Muitas vezes você vai atender o público infantil. Então, olha só, você não vai atender nenhum outro tipo de público. Você vai atender homens, mas você de repente não vai atender mulheres com seu produto ou vice-versa. Então, quando você identifica esse público potencial, você pode dizer que você tem uma demanda potencial. Quer dizer, essa demanda potencial, ela pode vir a se tornar uma demanda real. Mas por enquanto não, você só identificou os clientes que são potenciais para o seu produto. Então, aqui a gente tem que deixar isso bem claro. Só se transforma numa demanda real quando você realmente realiza a venda. E aqui nós também temos que deixar claro que as pessoas têm desejos ilimitados. Isso aqui é até uma questão lá da economia, quando a gente trabalha a questão da escassez. Mas ela tem recursos limitados. Ou seja, se eu perguntasse aqui agora, nesse exato momento, quem gostaria de ter uma Ferrari? Muito provavelmente 90% da turma gostaria de ter. Quem gostaria de ter uma BMW? Muito provavelmente a maioria responderia que sim. Mas se eu perguntasse quem tem condições, muito provavelmente quase ninguém teria condições. Porque eu até desejo, eu também gostaria de ter, mas vocês, como eu, como a maioria da população, temos recursos limitados. Nós não temos condições de satisfazer todos os nossos desejos. Nós temos necessidades, mas nós temos diferentes desejos ou diferentes formas de satisfazer essa necessidade. Então, já que eu não posso ter uma BMW, vou me satisfazer com o meu carrinho mesmo, né? Simplesinho, humildezinho, e é aquilo que eu posso devido à escassez, né, que nós temos aí dos nossos recursos. Então, nem toda demanda potencial ela vai se tornar uma demanda real. Agora, quando a pessoa tem interesse e tem o recurso, então ela faz parte da demanda da empresa. E a essa demanda, você tem que buscar o quê? A satisfação do seu cliente. Então, exatamente o que vem a ser essa questão da satisfação do cliente? O termo satisfação, ele vai determinar a sensação resultante da avaliação do desempenho percebido de um produto em relação às expectativas do consumidor. Então, aqui, 2 pontos importantes que nós temos que ter em mente. Quando o cliente compra alguma coisa de você, da sua empresa, ele tem uma expectativa de desempenho. E essa expectativa, ela pode ser atendida, ela pode ser frustrada ou ela pode ser superada. Veja só, quando um consumidor, quando o seu cliente compra um determinado produto e ele vê que o desempenho atendeu a necessidade dele, estava dentro daquilo que eu esperava, ele vai ter satisfação. Agora, quando ele fala assim, olha, puxa vida, não era nada disso que eu imaginava, deixou a desejar, ele vai ter insatisfação. Você gerou insatisfação porque a expectativa dele não foi atendida. Agora, quando
o cara fala uau, né? É o famoso efeito uau. O cara fala, caramba, não imaginava, o negócio é muito melhor do que eu esperava. Então, você parte para o lado do encantamento, que é o que muitos aí da área do marketing recomendam. A sua empresa tem que encantar o cliente. Inclusive, tem muitas obras que enfocam a questão da Disney e usam a Disney como um modelo de encantamento dos clientes. Por quê? Porque ela trabalha muito com a magia, com o sonho, né? Com aquela questão ali da perfeição dos seus personagens, da sua estrutura, né? Então, é tido aí como umas empresas modelo em termos de encantamento do cliente. Quer dizer, o encantamento ele vai além da satisfação. Então, a satisfação a gente pode considerar assim como sendo um conceito muito intimamente ligado à percepção da qualidade. Então, é interessante isso porque, na verdade, o mesmo produto para uma determinada pessoa pode gerar satisfação. O mesmo produto para outra pessoa pode gerar insatisfação. E para outras pessoas pode gerar um encantamento. Então, vamos supor, eu estou ali morrendo de fome e eu compro um determinado produto, um McDonald's da vida. Dependendo ali do momento, dependendo de como o produto chega, eu falo assim, poxa, não matou a minha fome, poxa, veio muito pequeno, nossa, veio mal passado, algo nesse sentido. Pode gerar insatisfação. Mas se de repente, né, chega aquele produto bem produzido, etc e tal, de repente vai te atender à necessidade. Ou seja, matou minha fome. Não, estava dentro do que eu esperava, era isso mesmo que eu queria. Agora, se vem, né, aquele hambúrguer bem no ponto, né, com um belo de um recheio, com uma boa embalagem, você de repente vai falar, nossa, caramba, olha que produto de primeira qualidade. Superou aquilo que eu estava imaginando. Então, isso vai gerar um encantamento. E o encantamento ele é fundamental para gerar o quê? Fidelidade e, muitas vezes, lealdade junto aos seus clientes. E essa questão é importante. Por quê? Porque a gente tem que pensar que essa questão da satisfação, se você atende à necessidade do seu cliente, se você consegue satisfazer a sua necessidade, encantar o cliente satisfeito ele volta. Então, se ele volta, ele te compra de novo. E se ele te compra de novo, significa que ele está deixando mais dinheiro na sua empresa. Então, você, ao trazer esse cliente novamente para sua loja, para sua empresa, você tem a possibilidade de vender para ele novamente, você tem a possibilidade de vender para ele outras coisas, e por mais que ele te compre sempre do mesmo, mas se ele permanecer fiel a você por muito tempo, nós vamos trabalhar naquilo que a gente chama de ciclo de vendas do cliente. Olha só, ao longo do tempo, o cliente vai fazendo várias compras, de modo que a cada compra ele vai deixando dinheiro na sua empresa. Faz a conta para você ver. Um cliente, por exemplo, que compra R$50 na sua empresa. Olha só, R$50. Vamos arredondar 50 semanas no ano. Nós estamos falando em R$2.500, 50 semanas no ano. Na verdade, tem 52, né? Então, a gente pode considerar aí mais R$100, R$2.600 na sua empresa durante um ano. Multiplica isso por 10 anos. Olha só, a cifra ela vai ficar muito maior para apenas um cliente. Então, pessoas, né, que vivenciam boas experiências num restaurante, num serviço odontológico, num supermercado, num posto de gasolina, num lava-jato, sempre vão ter a probabilidade de retornar. E ao retornar, eles vão engordar o caixa da sua empresa. Então, prestem bastante atenção nisso. Satisfação leva a lucratividade. E quanto mais você reforça esse círculo virtuoso, sempre ali nutrindo o cliente, você cada vez mais aumenta as receitas e a sustentabilidade do seu negócio.
E aqui nesse ponto a gente chega então na questão da fidelidade e lealdade, quer dizer, você só consegue manter um cliente por muito tempo dentro de um ciclo de vida, estendendo o ciclo de vida dele como cliente, a partir do momento que você realiza esforços para manter a satisfação desse cliente. E, consequentemente, você acaba por fidelizá-lo. Então, aqui vamos só fazer uma distinção breve do que é fidelidade e lealdade. Fidelidade a gente pode, então, olha só, dizer que corresponde à vontade do cliente de continuar prestigiando determinada empresa, de optar com certa frequência, veja só, certa frequência por uma empresa entre todas as outras existentes, ou seja, sua concorrência, que realizam a mesma atividade no mercado. Então, a gente pode dizer que um cliente fiel, ele vai ser atraído pela sua marca, ele vai ser atraído pela sua empresa, porque pode ser que ele, uma vez ou outra, vá para a concorrência. Porque ali, de repente, surge uma promoção, de repente surge uma oportunidade pontual, mas quando o cliente é fiel, ele acaba voltando. Ah, mas isso é infidelidade. Não, aqui a gente está partindo do princípio de que a maioria das compras ele realiza com você e ele só não vai realizar com você quando tiver uma coisa muito tentadora. Então vamos dizer assim, pode ser que ele tenha aquela pitadinha de infidelidade, mas a primeira opção sempre vai ser você, porque ele vê que você presta um bom atendimento, que você tem um bom preço, que você tem uma boa qualidade, você tem uma boa variedade de produtos, porque você faz a entrega correta. Eu, por exemplo, eu compro em um supermercado, vamos dizer, 90% do meu tempo. Mas, de vez em quando, eu dou uma passadinha no outro para ver como é que estão os preços, ou porque, de repente, por uma questão de conveniência, já que eu estou por ali. Então, nesse caso, eu posso dizer que eu tenho uma certa fidelidade com esse meu fornecedor. Já a questão da lealdade, ela vai além. A lealdade é quando o cliente defende você, defende a sua marca com unhas e dentes, de maneira espontânea, não recebe nenhum tipo de incentivo a não ser a própria satisfação que ele encontra no seu produto ou no seu serviço. Então, se o cliente, por exemplo, continua a comprar de determinada empresa, mesmo existindo ofertas mais vantajosas, seja por uma questão de preço ou de conveniência, é porque, de certa forma, existe valor nessa marca. É só a gente ver aí, por exemplo, marcas como Apple. Os Apple maníacos não vão trocar um Mac por nada nesse mundo. Não vão trocar o seu iPhone por nada nesse mundo, porque eles são leais à marca, né? Então, podemos dizer aí que foi feito um trabalho de satisfação tão grande, eles enxergam tanto valor ali naquele produto, que, em hipótese alguma, mesmo pagando mais caro, eles trocariam a empresa, aquela marca ou aquele produto. Então, a lealdade é quando o cliente então defende essa marca. Se o cliente ele está realmente tão fascinado, e eu acho que o termo seria bem esse mesmo, né? Fascinação pelo produto ou pelo serviço, ele desenvolve um alto grau de lealdade junto à sua empresa. E com isso, então, para a gente fazer um breve resumo dessa primeira etapa introdutória, podemos dizer que um sistema de marketing é composto ali, por uma parte interna e uma parte externa. Na parte interna, a gente tem essa questão da troca. Eu entendo a sua necessidade, desenvolvo um produto, ofereço essa solução, recebo dinheiro por isso. Mas, na parte externa, que são aquelas duas linhas ali, da parte de fora, nós temos o quê? Para que você saiba que eu exista, eu vou estabelecer o quê? Um processo de comunicação. Eu vou me comunicar com você, eu vou transmitir a minha mensagem. E você, por outro lado, vai trabalhar me fornecendo informações. O que você quer, como que você quer, se você comprou o meu produto, se você foi bem atendido, se você não foi bem atendido, se o produto satisfez a sua necessidade ou não. Então, aqui, essa fotografia, ela reproduz muito o que a gente vai ver. O marketing, ele pode ser, dentro de uma visão assim, mais resumida, entendido como sendo esse processo, como um sistema. Então, nós temos ali as partes, né? Os vendedores, os compradores, e como é que essas partes elas interagem, cada uma aí com as suas necessidades, cada uma
com seus interesses. E dentro desse sistema nós temos alguns participantes específicos. A minha empresa ela não vai trabalhar sozinha, assim como o marketing não trabalha sozinho dentro de uma empresa. Você vai ter fornecedores que vão te vender matérias-primas, a sua empresa vai enfrentar concorrência, ou seja, pessoas ali, empresas que vão brigar pelo seu consumidor final. Muitas vezes você pode usar intermediários, por exemplo, uma Kibon da vida, ela não vende o produto dela diretamente para o consumidor final, mas ela vai usar ali de varejistas, né, supermercados, padarias, lanchonetes, etc. e tal, para fazer com que o produto dela chegue até o consumidor final. Então, esses participantes, eles interagem. Então, aqui, novamente, nós temos a visão do sistema. Eles vão interagir de modo que exista essa troca entre essas empresas e os seus consumidores, os seus clientes. Então, basicamente é isso. Nessa primeira etapa, nós vimos aí bem conceitos introdutórios relacionados ao marketing. E na próxima aula, nós vamos começar a entender um pouquinho melhor esse ambiente do marketing. Vamos ver aí as forças que estão pressionando as empresas para que elas cada vez mais produzam produtos e serviços que atendam às necessidades dos seus públicos consumidores, tá bom? E a gente se vê então na próxima aula. Tchau, tchau, um abraço, bons estudos para vocês.